Gênesis 25, 1 a 18, primeira parte, a primeira metade aqui do capítulo, diz assim: Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaque, que enviando-os para a terra oriental. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão quando morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beela-ai-Roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedma. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida, ou da vida de Ismael, foram 137, e morreu e foi reunido com o seu povo, ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela manhã, obrigado pela oportunidade de mais uma vez expomos a Tua palavra. Fala conosco, instrua o nosso coração, ajuda-nos a entendermos aonde ainda precisamos nos dedicarmos totalmente para o Senhor. Ajuda-nos a, com as nossas vidas, demonstrarmos o valor que o Senhor tem para nós. Como mensageiro, mais uma vez eu rogo a Tua ajuda. Clamo por Teu socorro, a fim de que, no abrir da minha boca, o Teu povo seja edificado através da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, nós... Não sei se vocês lembram, né? Não é falar hoje, não sei se vocês lembram do comercial que cantava Quem Ama Bloqueia, que era um comercial de propaganda de celular, né? Que você não poderia, acho que, cancelar o vínculo com a empresa. Se você quisesse trocar o seu número, eles te bloqueavam, e depois disso, agora, você pode ter, por exemplo, um contrato com a NET, um contrato com qualquer outro operador aí, sem aquele vínculo de fidelidade. Né? Uma preocupação muito grande era ficar atrelado, né? Ficar preso a alguém. Basicamente tudo hoje gira em torno disso, né? Até casamento. Tem até uma parte, se eu não me engano, tem uma situação que é tipo um contrato. Eu não lembro qual um dos artistas aí recentemente que fez um contrato de 6 meses. Casou e se por 6 meses não dá certo, depois vai e desfaz. Mas uma das marcas da nossa geração é a falta de compromisso. É a falta de empenho com a palavra dada. É a falta de dedicação com o compromisso assumido.
O que nós temos no texto hoje é justamente o contrário disso. Nós temos dois lados que honraram o compromisso até o fim. Deus honrando o compromisso com Abraão até o fim, e Abraão honrando o seu compromisso com Deus até o fim. Nesses 18 versos que nós lemos aqui em Gênesis 25, a ideia que eu quero trabalhar com vocês é bem simples. Deus conduz o seu povo até o fim. Deus conduz o seu povo até o fim. E a morte dos seus santos testemunha a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Deus, por sua palavra, fará com que cheguemos até o final. E nós, ao chegarmos até o final de nossas vidas, nós devemos mostrar que Deus é fiel, que Ele cumpre a sua promessa. Então nós temos o que aqui praticamente, nessa primeira parte? 3 pensamentos bem simples e bem rápidos antes de nós entrarmos naquilo que é comum, tanto os israelitas que leram o texto quanto para nós. Nós temos aqui de fato uma transição final. O que é isso? Moisés ele deixa de focar em Abraão e passa a focar, mesmo que brevemente, em Isaac agora. Isaac ele não tem uma atenção tão grande quanto Abraão e quanto Jacó. Mas o que o autor está falando para nós é o seguinte: acabou a caminhada de Abraão, e isso daqui é o resumo do final de sua vida. Ele dá uma genealogia dos filhos, daqueles que não são o alvo da promessa, e depois ele termina com o foco daqueles que são o alvo, ou daquele que é o alvo da promessa, saber Isaac. Por isso o texto do nascimento, ou anúncio do nascimento de Jacó e Esaú, fica para outra questão, porque há uma questão muito maior envolvendo o nascimento deles, que é a eleição e a soberania de Deus. Mas o que Moisés faz aqui é trazer isso. Olha, o último foco da vida de Abraão e a transição para Isaac, mostrando como que a promessa se cumpriu, ou como Deus foi fiel a Abraão, e o que Deus está preparando para a próxima geração, que é Isaac, e como que Deus vai cumprir a sua promessa através da vida de Isaac. O ponto é que o programa de Deus continua a despeito dos recipientes da promessa estarem partindo. O plano de Deus não morre com Abraão. E vale lembrar que o autor faz uma conclusão do que se passou e uma breve introdução do que será. Então ele está fazendo uma ponte aqui. O que foi e o que será. Então o que nós temos aqui? Eu vou pular uma parte, eu vou tratar de uma parte mais rápida, que é Abraão como pai de muitas nações. A conclusão de Moisés sobre Abraão é que Deus cumpriu a sua palavra a ele. Ele de fato se tornou pai de numerosas nações. Nós temos tanto a genealogia aqui, ou mais filhos, no início do capítulo 25, de mais uma esposa dele, depois da morte de Sara, chamada Quetura. E depois nós temos a genealogia dos filhos de Ismael. Abraão teve outra esposa após a morte de Sara, cujo nome era Quetura. Quando ele fala aqui no verso 6, porém aos filhos das concubinas, eu vou me ater somente ao que a Bíblia revela: Agar e Quetura, não mais do que isso. Então, as concubinas, tanto Agar, que deu Ismael, e depois da morte de Sara, Quetura, Abraão teve esses filhos. Assim como o Senhor havia anunciado, Abraão se torna pai de muitas nações, e a fim de preservar o ambiente da promessa, lembra? Num determinado ponto, quando Deus faz ou ratifica a aliança com Abraão, ele fala o seguinte: você será pai de muitas nações. E Abraão vira para Deus e diz o seguinte: tomara que Ismael viva diante do Senhor. O que Deus fala não é por Ismael, mas por Isaac, pela descendência sua, eu vou chamar através de Isaac. Então o que Abraão faz no final da vida? Ele separa todos esses filhos das concubinas, em vida ainda, dá presentes para eles e os manda para a terra do Oriente e dá tudo o que possuía para Isaac. Lembra a ideia de sendo fiel à aliança até o fim? Nós temos Abraão cumprindo a sua parte, ou trabalhando para que a próxima geração caminhe dentro do que foi acordado por Deus. Temos a genealogia de Ismael, aqui no final.
né, dos versos 12 até os versos 18, e a sombra da promessa de Deus também sobre ele, quando Deus falou que Ismael seria pai de uma numerosa descendência. Vamos para Gênesis 16, rapidinho, Gênesis 16, 10. Gênesis 16, 10. Quando Agar está ali sozinha, né, e pensando que o menino vai morrer, o anjo do Senhor aparece e diz o que para ela? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Além de ser de uma numerosa descendência, ele também será um grande povo. Gênesis 21, verso 18. Gênesis 21, 18. Agar está novamente no deserto e é dito o seguinte: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E depois Gênesis 17, 20, é falado sobre os 12 príncipes. Gênesis 17, 20 diz assim: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Indiretamente, isso serve para a promessa de Deus em relação a Abraão, pai de uma numerosa nação. Eu quis passar bem rápido, porque são detalhes apenas de genealogia, mas esses detalhes servem para mostrar que Deus, de alguma forma, cumpriu a promessa dele. Agora o nosso foco é do verso 7 ao verso 11. Abraão, sua morte, o seu sepultamento. Qual é a avaliação que Moisés faz no final da vida de Abraão? O texto diz o seguinte: foram os dias de Abraão 175 anos. Não vai dar para a gente entrar hoje, mas quando nós falarmos da vida do nascimento de Esaú e de Jacó, Abraão ainda estava vivo. A gente vai fazer uma matemática aí, dá para ver que ele pegou pelo menos 15 anos de vida dos netos aqui, dos meninos. Mas nós veremos isso na próxima mensagem. Expirou Abraão, ou dependendo da tradução, deu o seu último suspiro, o seu último respiro. E morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido com seu povo. Abraão morreu em ditosa velhice não por causa da quantidade, mas por causa da qualidade de vida que teve. Tá? Sabemos depois disso, lá em Gênesis, se não me engano, Salmo 90, que diz os anos, a idade do homem vai ser 70, 80, que passar disso é enfado e canseira. Abraão, ele viveu muito, mas ele viveu com qualidade. A ditosa velhice é o cumprimento da promessa de Deus também. Se você ler Gênesis 15, 15, volte aí mais alguns capítulos. Gênesis capítulo 15, versículo 15, diz assim: depois que Deus novamente ratifica a aliança, ele enfatiza pontos da aliança, ele fala o seguinte: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Ele teve uma velhice com qualidade. Seus filhos, Isaque e Ismael, se juntam para enterrar o pai na caverna de Macpela. Depois é onde Isaque é enterrado, onde Jacó é enterrado e onde José pede para ser enterrado, quando ele diz: olha, Deus vai cumprir a promessa, vocês voltarão para a terra que ele prometeu, levem os meus ossos e coloquem junto com os meus pais. Isaque recebe ou herda tudo, ele é o primogênito. No verso 5, Abraão ele dá tudo o que possuía a Isaque. E após a morte de Abraão, Isaque é abençoado por Deus. Isaque permanece junto à fonte daquele que vê. Lembra? Toda vez que você vê esse nome, Beer, Lai, Roi, fonte ou poço daquele que vive, ou vê, o poço ou lugar daquele que vê. Então, é bem claro, é bem simples, é bem direto o que nós temos aqui. Mas o principal agora é o seguinte, como foi falado até na EBD. O que o povo de Israel, ao entrar na terra,
entendeu disso? Quando Moisés entrega ou relata sobre a vida do patriarca Abraão, e especialmente agora chegando na morte dele, o que isso fala para o povo de Deus daquela época e o que isso fala ao povo de Deus desta época? O que isso fala a mim e a você? Então, pelo menos, nós temos 3 ideias aqui. Primeiro, obediência a Deus é um projeto para a vida toda. Com a morte de Abraão, o que o povo de Israel deveria entender, o que nós entendemos, o que nós precisamos entender é isso. Obediência a Deus é um projeto para a vida toda. Abraão, ao separar Isaque dos demais irmãos, revela que a sua preocupação é obedecer a Deus em relação ao cumprimento da promessa. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Deus fala isso, por exemplo, em Gênesis 17. O final da vida de Abraão nos mostra isso. Ele foi obediente até o fim. Até o último momento da sua vida, seus passos continuavam à sombra da aliança feita com Deus. Leia Gênesis 18, 29. Vamos para Gênesis 18, 29. Perdão, 18, 19... É 18, 19, tá? 18, 19, não 18, 29. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Depois nós vamos tratar mais especificamente o que significa este eu escolhi para que ordenasse. Mas nós estamos vendo o seguinte: obediência é um projeto para a vida toda. Se você tem uma aliança com Deus, essa aliança envolve não somente a sua vida, mas todo o período da sua vida. Não pequenos momentos, não grandes momentos, não os momentos fáceis ou os momentos difíceis. Mas se você disse sim para Deus, se você disse sim, eu creio em Jesus, significa que por toda a sua vida você tem um projeto de obediência a Deus. Quer para o povo de Israel, ao ler o livro Na Terra de Canaã, ou para nós hoje, fica clara a mensagem de que a obediência a Deus é um projeto para toda a vida. Ninguém é novo demais para começar a obedecer. Nem tampouco alguém pode argumentar que na sua velhice já obedeceu demais ao Senhor e vou guardar isso na gaveta. Quem disse sim para Deus, disse sim para esse projeto. A minha vida toda vai ser uma vida de obediência a Deus. A aliança com Deus é uma aliança de vida. Então essa é a primeira questão que nós podemos ressaltar desse texto. Abraão foi sepultado em ditosa velhice, ele foi recolhido aos seus, vamos dizer assim, aos seus parentes, conforme o texto diz, mas o que fica claro é que esse homem fez, no momento em que ele disse sim para Deus, obediência a Deus como um projeto de vida. A segunda questão que nós podemos notar aqui é o seguinte: no final, o que conta é a bênção de Deus. Quando você chegar no final da sua vida, além de você entender que a obediência é um projeto de vida, saiba isso. Sabe o que vai contar no último dia? A bênção de Deus. Nada mais vai ter mais importância para você, que está às portas da eternidade, do que a bênção de Deus. Moisés avalia o final da vida de Abraão e diz que ele morreu em ditosa velhice. E essa expressão aponta que Abraão foi recolhido estando não cansado, mas satisfeito. A ideia de ditosa velhice não é que ele estava acabado, cansado, ou uma pessoa idosa. A ideia é o seguinte: ele estava satisfeito. Deus trabalhou em sua vida e foi com ele até o fim. A bênção de Deus o acompanhou até o fim. Esta bênção de Deus, ao saber uma velhice satisfeita, não pode ser conquistada e nem fabricada. Um final de vida com qualidade é o galardão daqueles que caminharam em obediência e confiança a Deus. Lógico que aqui nós podemos notar, por exemplo, os mártires. Nós não estamos falando dos mártires nesse ponto, das pessoas que são, vamos dizer assim,
arrebatadas pela morte por causa do testemunho ao Senhor. Nós estamos falando de pessoas que vivem uma vida normal e morrem naturalmente. Nós estamos dizendo que esse tipo de bênção no final da vida está reservado para aqueles que caminharem em obediência para Deus, que tiveram como projeto de vida obedecer a Deus. E aqui tem um alerta importante. A Bíblia alerta 3 grupos, ou chama a atenção de 3 grupos, sobre como chegarem ao final da vida colocando Deus em primeiro lugar hoje. Tem 3 grupos de pessoas que, ao invés de chegar bem no final da sua vida, podem chegar mal, porque não colocou Deus em primeiro lugar hoje. Salomão é quem faz o primeiro alerta, por exemplo, aos jovens. Os jovens é o primeiro grupo que recebe esse alerta de colocar Deus em primeiro lugar hoje, para não chegar no final da vida reclamando, murmurando. Vamos para Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, nós vamos ler parte também do capítulo 12. Eclesiastes 11, 9 é o primeiro grupo. Abraão morreu em ditosa velhice. Ele fez na obediência um projeto para toda a sua vida. E aqui nós temos um alerta para pessoas que podem não chegar a ter isso. O primeiro grupo são os jovens. Eclesiastes 11, 9, nós leremos do 12 também até o 8. Diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, e aqui são todas metáforas para o corpo humano. Antes que se escureça o sol e a lua das estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem as guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e o pranteares os pranteadores andem rodando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Quer chegar numa ditosa velhice? Lembra-te do teu Criador. Quer chegar vamos dizer assim, quer aposentar, né? Que hoje a preocupação de muitos é isso, né? Previdência, essas coisas tudo, aposentadoria, como se isso fosse te dar uma ditosa velhice, uma causa final. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Nós temos um primeiro alerta para um grupo que corre esse risco, que são os jovens, de se verem pegos pelos prazeres de hoje, da vaidade de hoje, e esquecer que um dia vão envelhecer. E sabe quem é a única pessoa que pode estar ao seu lado naquele dia? Não é papai, não é mamãe, não são os filhos, não é o esposo, não é a esposa, é Deus. Esse é o primeiro grupo.
O segundo grupo recebe um alerta de Jesus e do apóstolo Paulo. São os avarentos. São os avarentos. Em Lucas 12, 13, Jesus dá o primeiro alerta. E depois Paulo fala aos descontentes e gananciosos. Lucas, capítulo 12, verso 13. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzirá com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. O segundo grupo que recebe essa advertência são os avarentos. Dentro disso, Paulo chama a atenção daqueles que estão descontentes com o que possuem e são gananciosos. 1 Timóteo capítulo 6 também tem isso. Esses podem chegar ao final de suas vidas com muitas dores. 1 Timóteo 6, dos 6 ao 10, diz assim: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O primeiro grupo são os jovens. O segundo grupo são aqueles que têm um coração voltado para o amor ao dinheiro. E o terceiro grupo, Paulo alerta os ricos. Os ricos também correm risco de chegar no final da sua vida sem ditosa velhice. Ainda no capítulo 6 de 1 Timóteo, olha o verso 17 ao verso 19. Vale lembrar que ser rico não é pecado. O problema é quando a riqueza se torna um Deus para essas pessoas. Diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, ditosa velhice, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Você quer chegar em ditosa velhice? Não caia em nenhum desses três erros. Faça da obediência um projeto de vida como Abraão fez. E fuja dessas três armadilhas aqui. Por último, nós também podemos ver através da vida de Abraão, voltando lá para Gênesis 25, um legado para a próxima geração. A vida de Abraão nos mostra que
Obedecer a Deus tem que ser para até o final. É até o final. Nós sabemos também que a obediência a Deus é fruto da aliança de Deus com Ele. É Deus quem sustentou e causou com que ele pudesse chegar até o fim. Nós vemos também que a ditosa velhice de Abraão não estava baseada na riqueza dele, mas no relacionamento dele com Deus, na bênção de Deus, na promessa de Deus. E uma terceira questão é o legado para a próxima geração. E isso é algo que o povo de Israel entendeu e foi martelado, repetido muitas vezes para o povo de Israel e também deve ser algo a chamar a nossa atenção. Moisés relata que após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Quando você morrer, quem você gostaria que Deus te abençoasse? Naturalmente, você pensaria em algum familiar, pensaria nos filhos, em alguém que ainda não conhece Jesus? Ou você gostaria que aqueles da sua família que já conhecem e professam o Senhor sejam firmes, perseverem, sejam fiéis? Abraão morre e Deus abençoa o seu filho. Nós vemos claramente a ideia de um legado aqui deixado. Da perpetuação da promessa, no sentido de fazer valer o status de Deus da família, de labutar e trabalhar para que a próxima geração caminhe nos mesmos passos que aqueles que foram recolhidos no Senhor andaram. Isaac escolhe estar à vista de Deus. O texto vai dizer no verso 11, depois da morte de Abraão, 26:11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Nós gostaríamos, quem de nós não gostaria que os nossos filhos fossem abençoados por Deus? Isaac habitava junto a Beer-Lahai-Roi. O que isso significa? Isaac estava às vistas de Deus. Lembra o que significa Beer-Lahai-Roi? Aquele que vive e vê. Isaac estava à vista de Deus. Capítulo anterior, quando Isaac se casa com Rebeca, Rebeca está chegando com o servo de Abraão e ela diz o seguinte: quem é aquele homem que vem lá? E o servo diz: aquele é meu senhor. Ela se cobre, mas o texto antes disso diz: Isaac saiu ao campo para meditar. Depois nós vamos ver que quando ele descobre que Rebeca é estéril, sabe o que ele faz? Ele ora. Nós vemos claramente que Isaac é um homem piedoso. É um homem que teme ao Senhor. É um jovem que esteve lá para ser entregue para Deus. Pai, aonde está o cordeiro? Deus proverá para si. Ele vê a provisão de Deus. Ele é incluído na fé. Ele crê na fé. Ele abraça a fé do próprio Pai. Nós vemos isso claramente aqui no final da sua vida. Ele está à vista de Deus. Abraão foi separado como profeta de Deus para a sua família, a fim de guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça e juízo. Quando nós lemos o texto de Gênesis 18:19, diz: porque eu escolhi para que ordene a sua família e os depois de sua casa. A ideia de ordenar ali é o seguinte: não é que Abraão estava ali para dar ordens. A ideia é que Abraão estava autorizado a falar em nome de Deus. Abraão foi separado com essa autoridade de falar em nome de Deus. Ele é o profeta da família. E ele cumpriu isso. De tal forma que quando ele morre, Isaac está à vista de Deus. Beer-Lahai-Roi. Para o povo que estava entrando na terra, a responsabilidade continuava a mesma. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, versos 20 a 25, a responsabilidade continua. Deuteronômio 6, 20 a 25, diz assim: depois que a lei novamente é repetida, praticamente, diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão.
Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. No verso 6, estas palavras que te ordeno hoje, ou essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Se você fizer de Deus um caso de obediência por toda a vida, você vai entender que aqueles que estão ao seu redor também precisam trilhar o caminho que você está trilhando. Lógico, não está nas suas costas o fardo, ou o peso e a responsabilidade de convertê-los. Isso é obra de Deus. Mas Deus vai usar algo que deve estar já no coração dessas crianças, desses jovens, do esposo, da esposa, do irmão, da irmã, que é a palavra, que é o testemunho. O princípio que podemos extrair é claro. Nossa vida é para Deus. E nossa responsabilidade é proclamar o Senhor para que a próxima geração venha segui-lo. Fé leva à obediência. E a obediência é o melhor testemunho a ser pregado. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Para a nossa aplicação. Primeira questão é uma pergunta. Você já fez a sua escolha? Você já fez a sua escolha? O que você quer para a sua vida? Quando eu digo vida, me refiro sobre o que a sua vida se resume. Você está preso numa daquelas 3 armadilhas que nós lemos, que podem impedir que você tenha uma ditosa velhice? Ou você está fazendo de Deus um projeto de vida em obedecê-lo até o fim? Pense bem na escolha que você está fazendo. Quando Deus está em primeiro lugar, todas as demais áreas de sua vida caminham em como usá-las para servir a Deus. O que isso significa? Seu trabalho, sua família, suas posses, seu tempo, são meios para demonstrar como você pode obedecer a Deus integralmente. A ideia de integridade é a totalidade. Você não vai ser parcial. Não sou novo demais para obedecer. Já vou obedecer muito, agora eu vou viver para mim. Não. Se você colocou Deus em primeiro lugar, estas coisas citadas, e podem entrar outras coisas na lista, não serão um atrapalho. Você não vai ficar dividido, pelo contrário, serão ferramentas. Como que na minha família eu posso obedecer a Deus? Como com as minhas posses eu posso obedecer a Deus? Como com o meu tempo eu posso obedecer a Deus? Tudo vai servir para demonstrar o quanto você está disposto a obedecer a Deus. Uma terceira questão que nós podemos tirar de prática é o seguinte: cuidado com as distrações dessa vida. Cuidado com as coisas que não são necessariamente pecado, porém te impedem de correr com perseverança a carreira que está proposta. O texto aos Hebreus, no capítulo 12, diz: visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas lembra, ali há um peso e do pecado, mas há certas coisas que nós colocamos nos lombos que nos retardam na caminhada com Deus, que nos distraem. E essa é a ideia da introdução que eu falei. O seu contrato com Deus, a sua aliança com Deus, não tem aquela cláusula de não fidelidade. A hora que eu quiser sair, eu saio.
A hora que eu quiser entrar, eu entro. Não. Se você disse sim para Deus, significa que em todo momento você está voltado para Ele. Quando eu quiser seguir, eu sigo. Quando eu não quiser, eu não sigo. E isso não tem nenhum tipo de prejuízo para mim. Não funciona dessa forma. Não se engane. Quarto, você entende que precisa colocar Deus em primeiro lugar? Você sente que as coisas estão fora do lugar, mas não sabe por onde começar para arrumar a casa? Comece em Beer Lahai Roi. Comece diante de Deus em oração, pedindo direção e forças para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Você ouve o sermão e você pensa, realmente, eu entendo que Deus não está em primeiro lugar. Outras coisas ou outras pessoas têm estado em primeiro lugar. Eu me vejo nesse contrato sem fidelidade. A hora que eu quiser eu saio, a hora que eu quiser eu entrar eu entro. Na hora que eu quiser servir eu sirvo, na hora que eu não quiser servir eu não sirvo. Eu tenho essa opção. E eu espero chegar em ditosa velhice. Mas se você entende, olha, realmente, minha vida não está como deveria. Eu vejo que a minha vida não tem como projeto obedecer a Deus. Mas eu não sei por onde começar. Comece em Beer Lahai Roi. Vá à presença de Deus. Esteja diante dele em oração. Senhor, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Ou, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem. Ou, eu não tenho forças para fazer. Me ajuda. Mas tome uma atitude de obedecer a Deus em tudo. Em tudo. No final, não se trata de quem estará ao seu lado no último suspiro, mas sim ao lado de quem você estará naquele dia. Não se trata quem vai estar ao seu lado naquele último dia, mas ao lado de quem você estará naquele último dia. Faça de Deus um projeto para a sua vida, como Abraão. Morreu em ditosa velhice, porque Deus o abençoou. Após a sua morte, seu filho Isaque é abençoado, e Isaque permanece à vista de Deus. E a história que nós vamos continuar vendo é como Deus conduz os seus planos através da vida desse homem chamado Isaque. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra e o desafio que ela traz a nós. Nosso desejo de muitos aqui é que quando o Senhor nos recolher, aqueles que estiveram próximos de nós, familiares, filhos, esposo, esposa, aqueles que são preciosos aos nossos corações, também sejam abençoados pelo Senhor. Ajuda-nos a viver de tal forma, à sua vista, que estes também fiquem ao nosso lado, à vista do Senhor. Ajuda-nos a caminhar em obediência até o fim, preocupados com o seu nome, preocupados com a sua glória. Que o Senhor leve cada um em segurança e que, se for bom aos teus olhos, nós possamos estar novamente juntos hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite, se assim o Senhor permitir.